Bom dia, boa tarde, escutei? Boa noite, estamos na terceira e última aula, semana de Enem, e estamos aqui no final do nosso curso Trilogia da Redação. Não sei se você realmente esperava esse curso acontecer logo nessa reta final, mas a gente está muito contente por tudo isso estar acontecendo. Muito obrigado por ter nos aceitado na sua casa, na sua jornada de estudos. Eu sei que tempo é algo muito valioso. Muito obrigado por nos dar o seu tempo. Tenho certeza que a gente vai construir coisas incríveis a partir de agora. Na verdade, desde o nosso primeiro encontro. Massa, muito obrigado. Vamos começar a nossa última aula, que hoje eu tô emotivo. Vamos embora. Sobre o curso. 3 aulas, uma trilogia e um propósito. Você na universidade. A gente fez isso aqui entendendo que estamos num cenário caótico e as instituições escolares precisam fazer alguma coisa. Nós já assumimos nossa parte. Muito obrigado por ter feito a sua parte também. E a gente vai continuar esse propósito cada vez mais. Muito obrigado por conhecer pela primeira vez ou dar continuidade ao que você já sabe do Galo da Redação. Nossa meta é chegar muito mais além, a partir da sua vida transformada. E esse é o nosso propósito, ele é muito simples. E por isso que a gente faz aqui Momentos Maris Flora, porque a gente entende que saúde mental é a questão que está em primeiro lugar. Além disso, que redação precisa ser feita de forma leve, de forma divertida, de forma como se a gente estivesse conversando. Porque isso vai trazer resultados imediatos na sua redação. E tivemos brindes, tivemos apostilas e teremos muito mais. Porque esse curso, assim como qualquer coisa do Galo da Redação, é também uma escola de blogueiras. E sem mais delongas, para o nosso último Momento Maris Flora, ela vem hoje com técnicas práticas para você utilizar no dia da prova, antes de chegar no local de prova, em qualquer outro momento, porque vamos lá, Maris Flora, para o seu momento de relaxamento, automassagem e dicas muito legais para vocês. Aproveitem! Gente, semana do Enem, acredito que vocês estejam tensos, talvez ansiosos, né? Com um fluxo de pensamento, sem saber o que é que vai acontecer no dia da prova, se vai ficar nervoso, se vai estar dor de barriga, se vai ter dor de cabeça. O foco não é esse. E não é à toa que eu estou aqui agora para dar um auxílio a vocês. Primeiro, com a minha experiência, né, como vestibulanda, eu, no dia do Enem mesmo, assim que a fiscal me entregou a prova, eu continuei lá, porque, se não me engano, a prova estava virada. E aí, depois que ela saiu distribuindo, eu fiz, esse não é o momento de eu me desesperar e pegar a prova e já querer resolvê-la. Não, eu preciso realmente me acalmar. Quando você tá numa briga, por exemplo, que você tá lá discutindo com alguém que tá em casa depois chorando ou pensando na briga, você pensa, poxa, eu deveria ter dito isso e aquilo outro. E eu não falei. Pois é, o nervosismo, ele bloqueia. Né? Quando a gente tá ansioso, quando a gente tá com medo, o nosso mecanismo de defesa é de bloquear algumas informações que não são tão necessárias. Então, por exemplo, quando a gente diz, mas eu estudei assuntos que eu nunca vou usar na minha vida, né? Compreendo. Até hoje eu também não uso alguns, mas o foco não é esse agora. O foco é você usar todas as ferramentas, tudo que você conseguiu absorver, erros técnicos aqui, tudo que você conseguiu absorver ao longo desse tempo de estudo. E você é muito valioso, você é muito valiosa, tá? Não deixe que esse momento de tensão tome conta de toda a sua prova. Não deixe que o momento de tensão do primeiro dia, por exemplo, queira cancelar que você vá fazer a segunda prova. Somos experiências, tá? E essas experiências irão nos desenvolver até chegar onde a gente quer chegar, beleza? Bom, sem mais delongas, como a gente costuma falar, eu venho aqui trazer algumas técnicas. Então, no dia do Enem, ou até mesmo nesses últimos dias, quando acordar, faz de 3 a 5 respirações profundas. Toda vez, antes de a gente iniciar essas gravações dos dias, né, a gente senta em círculo, respira fundo e solta. O lance não é você ter sono. Se você ter sono, acorda, tá? O lance é você realmente estar presente no seu corpo, perceber o que é que está acontecendo com você naquele momento, certo?
e identificar quais são os pontos de tensões que você está carregando consigo. E aí, um dia antes da redação, eu vou te lançar um desafio. Talvez você esteja tenso e talvez você também não tenha uma grana para pagar uma massoterapeuta como eu, linda, maravilhosa, para diminuir esses pontos de tensões. Mas aí eu vou trazer aqui uma série de automassagem, então presta atenção, eu vou tentar ser breve, porque tem muito conteúdo maravilhoso aqui que Pedro vai fechar com chave de ouro, já tô sentindo. Então foca aqui comigo, beleza? Antes de a gente fazer essa série de automassagens, vamos fazer 3 respirações profundas em conjunto, beleza? Eu sempre gosto de fazer isso, então vamos lá. Alguém me ajuda aqui, por favor? No 3, 2, 1. Inspira. Inspira pelo nariz e solta tudo pela boca. Percebe que dá uma diminuída nos pensamentos, desacelera um pouco, né? Às vezes a gente tá só aqui, mas a gente não é só isso. A gente é isso, a gente é isso, a gente é toda essa máquina, beleza? E aí agora, observem. Se você quiser fazer aí do outro lado, em conjunto comigo, vamos juntos. Mas se quiser observar e fazer depois, perfeito. Eu não vou estar com o microfone para vocês só observarem, então deixa eu fazer um resumo. Iremos usar o nosso polegar, esses 2 dedos e essa junção, tipo um arquinho com os 4 dedos, quase que não sai. E aí observa no vídeo como é que a gente vai fazer, beleza? No caso, como eu vou fazer. O polegar vai ser para aquele ponto de tensão que você percebe que está doendo muito. Agora muito mesmo. Seja corajoso e corajosa para apertar ele um pouquinho, tá certo? Que você vai sentir dor na hora, mas o pós vai ser magnífico, tá bom? Então vamos lá. Observe e aprenda. Foi simples, foi rápido, mas que com certeza vai ajudar muito vocês, principalmente no dia do Enem. Ao tomar banho naquela água gelada ou quentinha, se onde você mora for frio, vai fazendo a massagem com sabonete mesmo, sabe? Ajuda muito a deslizar e você percebe, pô, onde é que tá doendo? Ah, vou levar a atenção aqui. E ajuda tanto, gente, é uma percepção corporal, é estar presente no seu corpo e não apenas na sua mente, sabe? É direcionar essa atenção para você como um todo, né? Às vezes a gente fica muito preso na cabeça, só pensando, e isso gasta energia. Gasta muita energia, inclusive. Então, tira um pouco essa atenção da tua cabeça, né? Vai pro teu corpo, leva um carinho. Se o pé estiver doendo, massageia o pé, porque eu tô de sapato agora, não tem nem como fazer. Mas é isso. Boa aula.
e um cheiro pra vocês. Maravilhosa! Eu falo, Mara, vocês, brilhosa! Gente, Mari aqui trouxe um workshop de como relaxar no dia do Enem e vejam como é importante a gente pegar essas técnicas e colocar no nosso dia a dia. Esse pode ser um momento que você possa estar tenso e aí é necessário recorrer a alguma técnica, mas em outras situações, mega válido também. Aqui, antes de cada aula, a gente faz esse tipo de exercício justamente para deixar as coisas muito mais leves na hora de gravar aqui com vocês, tá? E aí, sem mais delongas, a última vez que eu vou falar da nossa trilogia do aprendizado perfeito, que é anotar, revisar, tirar dúvida, tá? Anota, revisa o que você viu nas últimas aulas e tire as suas dúvidas. Sempre é importante entender que vocês têm alguém para apoiá-los. E nós estamos aqui para isso. E vejam, vamos relembrar aqui os eixos temáticos. Da outra vez, só Diego aqui do 7 lembrou, tintim por tintim, os eixos. E agora o desafio para todo mundo. Eixo científico, político, social, educacional e econômico. 5 eixos temáticos, 5 desafios, 5 possibilidades de temas de redação para o Enem. De novo, não se apeguem a um tema específico. Invista tempo, de fato, nos eixos temáticos. Nessa última semana, qual é o eixo que você ainda se sente inseguro de alguma instância? E aí, você vai atrás de filmes, de séries, de argumentações que envolvam esse tipo de discussão. Ah, Pedro, eu tenho muita dificuldade em eixo educacional. Quando fala de tema educacional, eu já fico misericórdia. Hoje a gente vai falar de educação, então se aguarda aí, porque vai ter muita discussão massa. Inclusive com participações especiais. Aguarde no local. Ó, tudo isso para de fato, certo, sermos efetivos e acabarmos com o efeito Nazaré, que muita gente vivencia. Abre o caderno de prova, bate o olho no tema da redação, a mão já vem pronta, ó. Meu Deus, o que foi que eu fiz em 2021? E agora você tem a oportunidade de evitar esse tipo de efeito, porque justamente você está em preparação. Depois da aula de hoje, você vai ter passado pelos 5 eixos temáticos do Enem, vai ter entendido quais são as competências, qual a estrutura e por que você ainda duvida do que vai acontecer no domingo. Então, ó, calma, vai dar certo e vamos nessa. Vê! Eixo político, vamos começar com ele. Ele é polêmico, ele é massa, mas ele leva a gente a entender determinadas questões que muitas vezes a gente não quer entender, que são questões de direitos humanos, direitos e deveres. E questões legais também, que já apareceram no Enem. Então, ó, o Enem já usou 6 vezes esse eixo. Vê, 6 edições. Em 99, nasci. Olha o que veio quando eu nasci. Qual foi o ano que vocês nasceram? Vocês podem fazer essa comparação também. Qual foi o tema do Enem no ano que eu nasci? O que é que isso tem de mensagem para minha vida? Mensagem para minha vida é cidadania e participação social. O de vocês? Viver e aprender. Olha, Abigail vivendo e aprendendo, 1998. E aí, em 2000, temos outro tema político. Direitos da criança e do adolescente. Ano passado fez 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente se preparou por aqui para que, caso aparecesse esse documento em prova, celebrando esse aniversário, a galera ia conseguir se desenvolver. Mas, amém, não apareceu esse tema, mas temos a possibilidade de aparecer de outras formas, certo? Não descartem totalmente, as coisas elas podem aparecer, só que dentro de outra perspectiva. Vamos embora. 2002, o direito de votar, isso não vai mais aparecer no Enem. 2009, ética nacional. 2013, olha aí, a primeira vez que o Enem pegou uma lei em aplicabilidade e transformou em tema de prova. Efeitos da implantação da lei seca. Dava pra gente falar ali de educação no trânsito, de violência dentro desses espaços, e a lei seca, ela de fato foi aí um programa nacional, está sendo um programa nacional, que até hoje tem seus efeitos. O tema da redação, ele meio que é atemporal a partir do momento que conseguiu fazer com que as pessoas entendessem sobre a lei seca. E ó, 2019, tema estritamente político, um tema que eu sou apaixonado, não porque o Galo fez um aulão de redação em cinema 3 semanas antes do Enem, não por isso, mas porque foi um tema que todo mundo se garantiu, se buscou a perceber como a questão do cinema ela é importante pra gente.
Porque cinema está associado à cultura, que está associada a lazer, tá? E muita gente é descartada desse acesso. E aí, em 2019, tivemos esse tema e ele foi importantíssimo, um dos melhores temas para se falar no Enem, diga-se de passagem. Mas não porque a gente fez um aulão 3 semanas antes e esse foi o tema do Enem. Não por isso, tá? E aí, diante do tema, direito à família e a questão da adoção no Brasil. Todo ano aparece alguém falando, esse ano vai ser a adoção. Mas aí, se for um tema mais puxado para a política, vai aparecer dessa forma aqui, o direito à família. Sabia que você tem direito à família? Independentemente de qual seja, você tem direito ao convívio familiar. E isso está instituído. E a gente falar de adoção no Brasil, muitas vezes é a negligência do direito à família, pela própria estrutura burocrática da própria adoção. E alguns repertórios são acionados imediatamente com essa questão. Temos a série Annie with an E, tá? Que também é um livro. Temos Toy Story, tá? E meu malvado favorito. De formas diferentes, todas essas 3 obras, 3 animações, 3 contos de ficção científica discutem sobre adoção, dentro da sua perspectiva. Então, se você tiver mais familiaridade com Toy Story, utilize, tá? A orfandade está dentro ali da própria narrativa dos brinquedos, certo? E o medo de que eles têm de serem descartados. Olha como isso é pertinente para entender sobre a adoção, certo? Temos também meu babado favorito, que está na prática, a questão da adoção, do Gru com as meninas, e a Annie, da forma com que ela percebeu que precisava de uma família para poder se desenvolver. E como ela ansiava isso de forma enorme. E como a leitura e a educação fizeram com que ela expandisse seus conhecimentos. Linda obra, Annie with an E. Inclusive, por que Netflix cancelaste? Estamos esperando até agora a justificativa plausível para essa questão. Vamos continuar, porque isso não é o tema da redação, mas pode ser um embrião do cancelamento da Netflix. Vamos pensar nisso, mas por enquanto não, tá? Mobilidade urbana. De imediato vai ter quem pense em JK, plano de metas, 50 anos em 5, quando houve a expansão da malha rodoviária, certo? Ao invés da ferroviária. Para quem não sabe, o Brasil, estruturalmente falando, em geografia, a gente tem um grande potencial de termos linhas férreas para toda parte, certo? Nós fomos um país em que chegou o plano rodoviário, mas, na verdade, a gente devia estar andando de trem hoje. Mas o negócio já está feito, né? Tem mais o que fazer não, tem que lidar com o que está acontecendo. E aí, por conta disso, temos problemas na mobilidade urbana e no direito de ir e vir. Por isso que JK, ele entra como um repertório muito válido. Além disso, a gente pode falar do Fordismo, nesse processo onde, ali dentro das revoluções industriais, houve uma grande influência para a compra de automóveis. Isso estava fazendo com que as pessoas quisessem muito o status social do automóvel. E nasce, no Fordismo, a ideia de que carro é algo de visibilidade, certo? E as pessoas vão buscando não apenas um automóvel, mas também um check na sua carteirinha de estado social. E entra também, eu lembro agora, de Pierre Bourdieu e a questão dos capitais. Ter determinados bens materiais te fornece mais capital. E essa obra que eu estou falando agora, esse autor que eu estou falando agora é Pierre Bourdieu, certo? Ele discute sobre os capitais e eu super sugiro que você pesquise mais sobre ele. E outra coisa que vai ter gente que não vai conseguir associar, mas eu vou te explicar agora, é a obra célebre do naturalismo brasileiro, O Cortiço. Aloysio de Azevedo, ele não está falando diretamente de mobilidade urbana. Ele está falando pra gente de falta de planejamento urbano. E quando a gente tem a falta de planejamento urbano, várias pessoas amontoadas dentro de um mesmo espaço e vários espaços amontoados um em cima do outro, nós temos uma desestrutura, certo? E a falta de planejamento urbano ocasiona esse tipo de realidade que, consequentemente, impacta no direito de ir e vir das pessoas e, portanto, na mobilidade urbana. E aí você pode falar que assim como o Cortiço está tudo desestruturado, está tudo caindo aos pedaços, a mobilidade urbana no Brasil também. Se você pegar ali horários de pico na sua cidade, se você morar numa metrópole, eu duvido que você consiga sair da sua casa até o seu destino final em menos de 1 hora.
Duvido. A não ser que você vá de pé, e aí sim vai ter ali mais uma velocidade, mas de carro você demora muito mais tempo. E é necessário, entendendo sobre mobilidade urbana, a gente entender sobre deslocamento, tá? O tempo que você leva de um lugar até o outro é diretamente relacionado à mobilidade urbana. Como é a mobilidade urbana da sua cidade? Você demora mais em horários de pico ou demora menos? Se demorar menos, parabéns às autoridades, aos seus governantes, porque na minha cidade, na nossa cidade aqui, em Caruaru, Pernambuco, aqui em Recife, um caos. Mas em Caruaru, pegou ali 6 horas, meio-dia, tenta ir pelo centro para tu ver se consegue andar para algum lugar, tá tudo super lotado. Não existe escoamento desse fluxo de veículos. Está todo mundo no mesmo trajeto. E isso é mobilidade urbana. E em Ocortiço, a falta de planejamento está totalmente relacionada. Massa? Dica. Pesquisem no Google, sobre as leis aprovadas em 2021. Como eu estou falando aqui de eixo político, que fala sobre leis, que fala sobre direitos e deveres, pesquisar sobre as leis aprovadas em 2021 vai te fazer até ter ideia de temas de redação, certo? Coloque exatamente esse título, Leis Aprovadas de 2021. Dá uma expandida de novo, Diego, por favor. E, a partir desse momento, você vai ter acesso ao primeiro link, que é do próprio Senado, certo? O primeiro site que aparecer é o certo para você conferir essas informações que eu estou dando a dica, para você perceber leis que foram aprovadas esse ano e que podem virar temas de redação, tá? Tivemos diversas no campo dos animais, na educação, com a pandemia, na saúde, e aí leis foram aprovadas, a gente precisa estar atento a isso, mas isso também pode virar tema de redação. Massa? Uma ótima oportunidade para o eixo político. Mimo no ar. Temos um mapa mental lindo, com parágrafos exemplificativos quase que não saem da aula de hoje. E, para garantir, é muito fácil. Marca a gente bonito aqui, certo? E coloca lá Galo da Redação no seu story, mais a hashtag Trilogia da Redação. A gente vai te enviar pelo direct um mega material para que você possa ampliar os seus estudos nessa semana de reta final. Certo? Eixo Educação para tudo. O eixo Educação é um dos mais importantes, mas eu quero fazer aqui uma queixa ao Enem, certo? Porque do eixo Educação a gente tem 2 temas. O que é isso, minha gente? Tem eixo com 10 temas, com 6, pode ser 5, agora 2. Tô cara de palhaço pra você, Enem. Mas é bom a gente se prepara, porque se não há uma recorrência, a gente precisa ficar no radar. Eixo Economia, como a gente viu na última aula, tem pouquíssimos, 3 abordagens. Educação pode vir esse ano. E aí, você vai estar pronto para isso? Se liga. Eles envolvem o campo educacional como um todo, da formação do indivíduo à instituição escolar. Formação do indivíduo, família e instituição escolar. Professores, alunos, equipe docente. Tudo isso está relacionado dentro do eixo educação. Mas vê, o Enem só usou 2 vezes esse eixo. Vamos ver onde? Em 2006, transformação da leitura. Em 2017, um tema que eu amo especificamente, inclusão educacional dos surdos. Foi o ano que o Galo nasceu. E aí tivemos ótimas pontuações desse ano. Foi o primeiro 980 que um aluno do Galo tirou nesse ano. Virou notícia de jornal. Todo mundo ficou louco com essa notícia. E é um tema muito lindo. Não porque o Galo teve ali bons resultados, mas porque foi um tema bom. Tá? E aí, eu queria convocar a pessoa que é mais apaixonada por Harry Potter no Brasil. Não briguem com ela. Sejam amiguinhos. Porque ela sabe, ela fecha quando o assunto é Harry Potter. E agora a gente vai falar tudo sobre educação, só que agora pelo olhar de Hogwarts, com Harry Potter. É ela, nossa querida coordenadora de mídias, Abigail Oliveira! Olha ela! Aparatei aqui agora. Sei que não é o correto a se fazer fora da escola. Magia e bruxaria de Hogwarts, mas é sobre isso, né? Eu tinha que aparatar aqui hoje. E obrigada por isso aqui. Tudo
tudo sobre educação com Harry Potter e Abigail Oliveira. Tô muito feliz porque, de longe, é uma das minhas sagas preferidas. 20 anos no Brasil esse ano. Nossa, né, da estreia que massa. da Pedra Filosofal e é sobre isso. Vamos falar sobre Harry Potter. O palco é seu. Obrigada. Você gosta de Harry Potter? Eu gosto de Harry Potter. Comecei um dia desse, mas eu gosto de Harry Potter. Tudo para a sua carreira, invista. Para a minha carreira Inclusive, invistam. Então, gente, são 7 livros, 8 filmes, né, de uma trajetória incrível. E eu trouxe aqui alguns pontos, inclusive, anotados para não esquecer de nenhum, para passar para vocês. E que vocês aproveitem e mergulhem aí nessa saga, tá bom? Vamos lá para o primeiro ponto. Desigualdade social. Toda vez que a gente fala sobre desigualdade social, a gente pode associar claramente a rivalidade entre as famílias, Malfoy e Weasley. Então, desde o primeiro filme ali, a gente já tem essa treta em evidência e essa desigualdade que é mostrada, né, na saga inteira. Então, é uma alusão muito bacana para vocês utilizarem e fazer esse gancho com a realidade, né, brasileira, extremamente desigual. Então, é muito bacana, tá super certo. O outro ponto seria a discriminação e o preconceito, muito evidente no mundo bruxo e no mundo trouxa, né? Existe essa guerra, né? Essa discriminação. A Hermione é uma das principais personagens que vem a sofrer com essa problemática. Os pais da Hermione são dentistas, inclusive em uma cena ela fala sobre isso e os bruxos olham assim e falam: os trouxas cuidam dos dentes, né? Tipo, como assim? E é bem bacana também para o tema discriminação com I, não discriminação com E, né? E preconceito no Brasil. Fazer o gancho de realidade, trazer a alusão, essa área do conhecimento, esse repertório criativo para o texto, sempre é uma boa sacada, gente. E sem medo, eu digo que uma das melhores sacadas é Harry Potter, sim, pela gama de variedade nos assuntos, né, nas problemáticas. Vamos lá para um outro ponto aqui, trabalho escravo. Pontuei também. Trabalho escravo é um tema muito difícil, muito triste, e o Dobby representa claramente na saga essa realidade. Triste fim de Dobby, é um lamento para todos os fãs. Toda vez que eu falo, eu fico ainda pensando, poxa, por que tiveram que matar ele? Mas enfim, é muito bacana acompanhar também o momento em que o Harry, no contexto ficcional, o liberta, mas ele sofre muito. A gente fica com muita pena do modo como os Malfoy, né, os tratam. E não só o Dobby, mas toda a sua família, né, todo o pessoal mágico, né, ali representados pelos elfos, sofrem muito, né, com essa realidade do trabalho escravo. Outro ponto bem bacana pra gente debater, e esse quando a gente escolheu aqui pro set list, eu fiquei, poxa, ele precisa estar lá, é a automedicação. E o pessoal ficou, automedicação, Harry Potter, sim, automedicação, através das poções e dos feitiços também utilizados lá no mundo bruxo, né? Acabei de chegar de lá, inclusive. Fiz a utilização de umas magias lá pra passar uma dorzinha de cabeça. Então, poções, feitiços são utilizados ali para que os bruxos aliviem as suas problemáticas físicas e mentais também, né? Temos poções que mexem com a saúde mesmo mental, aquele condicionamento que o bruxo vive no momento, e isso é bem trazendo para a realidade preocupante, uma vez que Pedro já citou aqui nas aulas anteriores que se a gente está com dor de cabeça, a gente já tem uma farmacinha na própria casa e se automedica, né, fazendo uso desses medicamentos de forma autônoma. Outro ponto também bem interessante para a gente discutir é a relação esporte-educação. É uma parceria que dá certo, né? Uma vez que lá na saga o quadribol é o exemplo de esporte ali muito adepto, né, aos bruxos. E o Harry, inclusive, é um apanhador do pomo, né? Enfim. A gente verifica que a relação
esporte e educação é muito valorizada. Tanto que os prêmios, eles ficam disponíveis lá na escola, né? Todos aqueles troféus. Isso é muito bom. Então, gente, deixa eu ver outro ponto aqui que eu trouxe. Sim, Pedro discutia sobre o último tema da redação do Enem, que foi os estigmas relacionados à saúde mental. E a gente entende que o tema já passou, dificilmente se repetiria nas próximas edições, mas redação é conhecimento para a vida, né? Então, na oportunidade que você tiver de escrever sobre a temática, por que não falar sobre os primos Sirius e Bellatrix, né? Estigmados em relação ao comportamento, né? Que eles possuem mesmo. Sirius, quando preso, né? Aqueles cartazes, aquele cartaz genial, inclusive o exemplo de design para mim, que sou estudante de design, é procurado, né? E tudo mais, é muito bacana. Tido como um louco, né? Sem ser. E a gente já cai na questão também do sistema prisional, vocês podem estar pensando, né? Ambos passaram pelo sistema prisional, a Bella também, inclusive amo pouco, mas eu... E é muito bacana a gente ver esse comportamento, esse tratamento, né? Que receberam lá e ficaram, a Bella, por exemplo, daquele jeito, né? Teve o seu fim. Outro ponto também bem bacana e citado muito recentemente aqui é o empreendedorismo, uma causa muito bacana. E acabaram de fazer cara de surpresa aqui no estúdio, sim, empreendedorismo e Harry Potter total. Os gêmeos Weasley, o Fred e o George, empreendem desde as aulas, né? Então, desde que eles frequentam a escola. E é bacana que após o término deles, né, nos anos letivos ali, eles criam uma loja chamada Gemialidades. É triunfal pra mim esse nome. Gemialidades Weasley, lá no Beco Diagonal. Quando vocês tiverem a oportunidade de irem, me levem aos parques temáticos. E é muito bacana esse nato, né, pro empreendedorismo que eles têm. De venderem desde itens alimentícios até explosões, fogos de artifício, entre outros aparatos. Isso é muito bacana mesmo. Aludam os gêmeos Fred e George com empreendedorismo, que é muito certeiro mesmo. Vocês vão lacrar na redação. Contextualizem, né? Tudo é contextualizar. Vocês vão se dar muito bem. Agora, uma bandeira que particularmente eu defendo muito é a causa animal. Também já foi tema de tópicos anteriores aqui do Trilogia da Redação. E a gente tem a causa animal com toda aquela valorização, né? Desde do hipogrifo ao testralho da Luna, né? E tudo mais. Inclusive, comentem aqui qual é a casa de vocês. Sou da Corvinal. Amo. Foi no Pottermore que eu fiz o teste lá, enfim, deu Corvinal desde meados de, acredito que 2010, por aí. Então, é a minha casa. Comentem que irei ler os comentários. E é isso, gente. A questão animal, que é esse último tópico da gente, é uma valorização ferrenha em Harry Potter. E ela vai para além da saga, com a bicharada do Newt Scamander, né? Em Animais Fantásticos. Então você tem o retorno do mundo bruxo, né? Com o roteiro da J.K. Rowling, você fica pirando. Inclusive, lá em Animais Fantásticos, os animais são muito mais valorizados ainda do que na saga, né? O foco são os animais. Enfim, mostrar a variedade, as habilidades, enfim, o encantamento que cada um representa, né? E Animais Fantásticos 3, Segredos de Dumbledore, está chegando e eu tô assim aqui, muito ansiosa. E eles fizeram uma antecipação no mês de setembro, ou seja, no mês passado, né? O curso está indo ao ar, na verdade, agora em novembro. E foi há 2 meses atrás, que ao invés do lançamento ser em julho de 2022, será em abril. Então, uma boa notícia para os fãs. Em abril de 2022, teremos aí Animais Fantásticos 3. Façam a renovação da carteirinha de estudante de vocês.
né, para que vocês possam ir ao cinema, democratizarem esse acesso e a gente se vê por aí. Aludam, que é sucesso e até a próxima. É ela. Ela é o nome. E Abigail, eu tô falando sobre como Harry Potter ele entra em vários temas. Se a gente contextualizar com Hogwarts e fazer um comparativo com o sistema educacional brasileiro, é muito certo também. Porque assim, Total. Hogwarts e os seus projetos, o incentivo ao esporte, a empatia que os professores têm com seus alunos, especificamente a Hermione, a gente percebe como esses alunos eles se desenvolvem, né? E como um sistema que ele está preparado, ele consegue desenvolver os seus alunos. Então, se vocês quiserem fazer um comparativo entre a educação brasileira e a educação de Hogwarts, vai dar muito certo também. Tomem por base que o eixo científico, o eixo educacional, na verdade, foi utilizado 2 vezes até então. Sim. A probabilidade Muito é grande. altíssima. Vocês sabem que a maioria das pessoas assistiram aos filmes, mas os livros também mostram essa pegada da educação, do quanto ela é importante. Os filmes mostram uma educação muito legal naquele início, depois a escola, enfim, é campo de batalha, mas percebam que naquele início, sim, influenciou muito, de forma muito positiva os alunos. E escola é isso, trazendo para o paralelo, esse é o grande objetivo da escola, né? Formar pessoas conscientes, que gostem de críticas, Harry Potter. criativas. Dá pra gente falar de educação em projetos, por conta que cada casa tem ali a sua particularidade, o seu perfil. Então, os alunos, eles vão se relacionando com base naquilo que eles acreditam e não só naquilo que foram jogados. Então, tem essa ideia também da educação em projetos, que é algo muito mais contemporâneo, né? Enfim. Verdade, é até uma questão de chapéu seletor novo ensino médio. É preciso pensar nesse paralelo, né? O chapéu seletor leva em consideração, né? Me levou, né, para levar em consideração aos meus princípios, e o novo ensino médio, por exemplo, tem uma proposta similar, né? Outras escolas utilizam de metodologias que levam em consideração, partindo para além do novo ensino médio, né? O que o aluno quer fazer, né? Formação técnica, um curso de dança, um curso de arte, enfim, diversas outras vertentes que podem ser exploradas no âmbito educacional, né? Então veja que Harry Potter não está apenas nas telas, não está nos livros, está, ó, É cultura, nosso dia a dia. meninas, é cultura. Conceito, coesão e aclamação. Com vocês, Abigail Oliveira. Obrigada, gente. Até a próxima. Time Abigail, junto e misturado. Gente, se eu disser pra vocês que a aula tá acabando, vocês acreditam? Que o curso tá acabando, que esse momento tá se encerrando e eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai ser massa. E ó, pra gente dar continuidade, trouxe aqui o tema da educação financeira. Desde 2019, todo mundo cogita que a educação financeira vai cair no Enem, mas percebam, educação financeira sempre tem alguém pra gente poder falar sobre ela. Ó, eu lembro diretamente de Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris. Não tem personagem mais econômico, que soa até ser chato dentro da série. Ele é formatado para ser lido e interpretado dessa forma. Mas vejam, ele tem ali tudo muito bem separado. Mas percebam, eu estava refletindo sobre essa questão do porquê que o Julius ele é tão organizado em relação às suas finanças. Gente, ele tá numa casa com 5 pessoas, pobre, certo? Ele precisa ter 2 empregos. E aí existe essa espetacularização, né, da produtividade, ele está envolvido em muitos trabalhos, mas olha, ele precisa de 2 empregos. Trabalhar para se acabar, para poder dar qualidade de vida para sua família. E vejam que essa é uma questão muito particular e associada a questões de raça, certo? Se a gente for para os Estados Unidos, do tempo de Todo Mundo Odeia o Chris, ele está num bairro suburbano. E isso justifica muito a forma com que ele precisa se enlouquecer para poder trazer sustento para sua casa. Então não vejam Julius apenas pelo viés cômico, é muito engraçado. É muito engraçado ver como ele é todo planejado financeiramente. Mas vejam o que tem por trás disso. Que cultura ele está representando, que sociedade ele está vivenciando e por que ele é assim. É muito mais interessante a gente ver por esse sentido. Mas ó, fora o carinha que tem 2 empregos, né? Fazendo aqui parafrasear frase icônica da Rochelle, a esposa do Julius, a gente tem Bin Chun Han. O novo Bauman, o novo queridinho
da sociedade brasileira e dos repertórios de redação, porque Byung-Chul Han ele vai falar da sociedade do cansaço. Mari, quando estava aqui no nosso Momentos Maris Flora, ela falava muito sobre nos sentirmos pressionados, nos sentirmos cheios de demandas emocionais que a gente não consegue gerenciar. E em Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han vai falar exatamente sobre isso. Como estamos cansados por diversas razões. Como essa busca desenfreada por atingir uma meta que não é humanamente possível de ser atingida só nos faz mal. Mas, Pedro, cadê a educação financeira nisso tudo? Gente, nós não fomos educados financeiramente. Essa é a verdade. Desde a escola. E aí a gente entra no mercado de trabalho tentando entender o que é planejamento financeiro, mas isso devia ser um processo muito anterior. E a sociedade do cansaço, essa questão de colocar metas inatingíveis, sempre é uma questão que a gente vivencia quando precisa lidar pela primeira vez com o gerenciamento de finanças. A gente lida de uma forma muito idealizada. Eu preciso ser assim. Eu preciso, a cada dia 30, ter tanto. Eu preciso ter gastado tanto. E a gente só aprende isso na experiência. Mas na forma com que o Brasil está, poderíamos fazer muito mais. Principalmente se tratando da educação de base. E outra questão também que Byung-Chul Han dá para se associar com a sociedade do cansaço e educação financeira é a forma com que também, certo, as pessoas hoje elas são resistentes a novos aprendizados. Estão tão cansadas que às vezes uma orientação que vai fortificar, ela não é bem recebida, tá? Justamente por conta da nossa ignorância. E aí isso é tanto uma possibilidade por um lado, tá, para falar de educação financeira, como essa outra questão, que a gente está tão acostumado a metas inatingíveis que falar de educação financeira parece uma utopia, né? Mas é extremamente necessário. Principalmente se você está morando sozinho, já saiu de casa, está aí vivenciando a universidade, está querendo, né, vivenciar a universidade e precisa dar rumo na sua vida. Você precisa de educação financeira. Para tudo. Não só para dar novos passos, mas para tudo. E temos outra temática, que é a questão do analfabetismo, certo? Que inclusive Mari mencionou aqui, né? Que nós somos analfabetos em tantos sentidos, nós não sabemos interpretar e acrescento outros analfabetismos que a gente vivencia. O analfabetismo político, o analfabetismo tecnológico, o analfabetismo da empatia, porque falta muito. A gente não foi instruído, não sabemos o que fazer e só seguimos a vida. E o analfabetismo e a evasão escolar estão totalmente associados. Se eu tenho uma pessoa que ela não consegue ler, nem escrever, nem interpretar, ela vai se sentir despertencida ao espaço escolar. E isso ocasiona o quê? A evasão. E aí, eu tenho o filme Mãos Talentosas. Se vocês não assistiram Mãos Talentosas na sessão da tarde, em algum momento da vida de vocês, onde está a juventude que vocês tanto dizem que tem? Mas se não assistiram, é um ótimo filme, vocês vão chorar um pouquinho, mas depois passa. Porque trata da história desse personagem real, certo? Em que a sua mãe era analfabeta, mas ela não desistia dos estudos do seu filho. Isso fez com que ele se tornasse um dos maiores cirurgiões do mundo. E além de Mãos Talentosas, um filme incrível, para quem aí quer medicina, é um filme extremamente recomendado para você ter aí na sua bagagem, mas temos Central do Brasil também, em que a personagem Fernanda Montenegro, ela faz cartas para analfabetos. E isso é muito massa. Porque vejam, é uma temática tão atual que tá no cinema há muito tempo. É só você resgatar isso na sua bagagem. Outra questão também é Paulo Freire. O patrono da educação brasileira, ele discute que educação é para todos. E o analfabetismo é a ausência da qualidade e a eficácia dessa educação. Por que as pessoas são analfabetas? O Brasil ele tem um histórico de uma educação elitizada. Então, não era para os escravos estudarem, não era para os indígenas estudarem, era para a elite estudar. E isso culturalmente vai abrindo diversas desigualdades. Tanto é que hoje, percebam quem são as pessoas analfabetas. O perfil delas. Que classe social elas participam. Qual a realidade delas. Elas são de elite? Muito dificilmente. E aí, vejam como a educação no Brasil, ela faz... Vê como é sério isso, minha gente. A educação no Brasil, ela faz com que problemas sociais existam. Que as pessoas não queiram estar no espaço escolar. Que as pessoas não sejam educadas. E como isso é sério a longo prazo, para as próximas gerações, para essas famílias que vão se originar a partir dessas mesmas pessoas, para os vínculos sociais que essas pessoas vão se formar. Porque o analfabetismo não é só uma questão individual. Isso impacta no mercado de trabalho,
eu preciso de determinadas competências que só a escola vai me dar, e vejam como é sério, como é agravante. E você pode utilizar desses 3 repertórios como o que você pensar aí sobre educação. E até Harry Potter, viu? Vamos resumir? O último vamos resumir do nosso curso de Trilogia da Redação. Atente-se na compreensão do tema e na estrutura textual. Gente, olhar o tema, perceber quais são as palavras-chave, olhar os textos motivadores, perceba se o tema está te levando a mais para discutir sobre os efeitos de algo do que as causas de algo, se é para discutir sobre o problema de forma geral, porque o tema sempre vai dar o caminho. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O próprio tema está dizendo, vamos discutir as soluções, mas também me diga sobre as problemáticas relacionadas à intolerância religiosa. Medidas para combater o bullying infantil. Medidas para... Efeitos da implantação da lei seca. Efeitos da implantação. Eu vou falar do pós. A persistência da violência contra a mulher. Eu não preciso falar de violência contra a mulher, eu preciso falar do porquê que ela está persistente. Então analisem as palavras-chave, isso vai levar vocês a essa primeira questão. Compreensão do tema e, somado a isso, priorizem a estrutura textual. Gente, é sério. Tem muita gente que está bem desenrolada em introdução, está bem desenrolada em conclusão, mas ainda vacila no desenvolvimento. Estuda mais um pouquinho o desenvolvimento. Não precisa devorar os livros que estão nessa semana do Enem, não tem tempo para isso. E nem a sua saúde mental aguenta tanta pressão. Mas dá ali uma olhada. Quais são as estruturas que você precisa priorizar no desenvolvimento? É rapidinho, é fácil. No nosso material didático tem isso disponível, vocês têm acesso, certo? Mas não tem para que se desesperar. É só revisar. Lembre da trilogia do aprendizado perfeito. Outra coisa, estude os eixos temáticos. Faça uma lista com os 5 e destrinche-os. Pega aí, faz um exercício, vou te propor. Pega uma folha, o seu caderno de redação, coloca os eixos temáticos enfileirados e começa a pensar repertórios sobre esse eixo temático. E vai lá. Eixo educação, Enio e Feni. Eixo social, Turma da Mônica. Eixo científico, Wall-E. Eixo econômico, Emily em Paris. Eixo político, a questão do idoso e o direito à moradia para essas pessoas. Que tema eu posso trazer e que repertório eu posso trazer associado a isso? Comece a brincar com essa ideia. Não de forma violenta, não de forma pressionada, mas para você só ter mais segurança que você já sabe, tá? Outra coisa, confia no processo. Confia no processo. Nada é por acaso. A gente não saiu da nossa cidade natal até Recife para fazer qualquer coisa, para falar com qualquer pessoa. Você é importante pra gente, porque a gente percebe que a educação ela pode ser muito mais. E principalmente quando há um ato de doação com a própria educação. E em cada pessoa que está nesse set aqui, eu percebo esse propósito na prática. Elas não precisam me dizer, eu confio na educação. Eu vejo no olho, eu vejo num debate, vejo nas nossas conversas. E se você percebe isso também com o Galo, muito obrigado. Nós estamos apenas concretizando um propósito de mudar a vida das pessoas a partir da educação. E a qualidade disso tudo é entregue com muito carinho, tá? A gente sempre priorizou pela qualidade do que a gente faz, porque a gente entende que você não necessariamente precisa estar ocupando uma classe A da sociedade para poder ter acesso a conteúdo de qualidade. Você não vai ficar com o resto, tá? E é por isso que esse curso foi R$ 1,99. Você não vai ter o resto, você vai ter o que você pode e o melhor que você merece. E queria fazer nesse momento uma menção honrosa. Estamos hoje no dia 25 de novembro, 25 de outubro, né? E daqui uma semana eu vou colar grau. E o Galo da Redação, ele só surgiu com o sim de um dos professores mais incríveis que eu tive contato e acesso na minha vida. E agora, sem ele saber, a gente vai fazer uma menção honrosa pra ele. Eu fiz um link que leva até o Instagram dele, porque o arroba dele é muito grande, pelo amor de Deus. E aí, você vai digitar bit.ly. Eita, gente, não é um Y não, tá? É bit.ly, tá? Gratidão, Marcelo. O Marcelo, em 2017, ele tinha acabado de chegar no campus da UFPE em Caruaru e ele fez uma coisa incrível. Ele deu sim para um projeto que chegou na mesa dele, que o professor estava falando, olha, chegou um projeto aqui, eles querem uma sala
pra dar aula de redação. E aí, se tu quiser, tu vai. Se não quiser, tá de boa. E aí, desde 2017, eu e Marcelo, a gente construiu uma amizade e ele me fez entender o papel da educação na minha vida. Antes dele, tive toda a minha família, repleta de professores, que me ensinaram que a educação salva. Mas Marcelo também somou a essa ideia de que a educação salva. E vocês vão lá no Instagram dele e agradecem a ele. Nós não estaríamos aqui se não fosse o sim dele, se não fosse o sim de tantas pessoas no meio da nossa jornada. E tenho certeza que o sim que ele deu pra gente é o sim que a gente tá dando pra vocês e que vocês vão multiplicar isso. Porque a educação só se constitui dessa forma. Marcelo me salvou, foi meu orientador do TCC, tô saindo da universidade, mas a história que ele me deu não é algo que eu vou esquecer jamais. Então, valorizem sempre os professores que dão sim para a carreira de vocês, para a vida de vocês, eles são extremamente importantes. Muito obrigado por esse curso, muito obrigado por esse momento. Estamos fazendo História na Educação. Um curso como esse, a R$ 1,99, não por conta do preço, mas pelo que está entregando, ele não é para qualquer um. E, na verdade, é para todo mundo. Só estamos aqui hoje nesse curso porque uma mente brilhante precisou nos impulsionar. Se não fosse ele, em 2017, com a proposta de liderar um projeto de extensão de um estudante que tinha acabado de chegar na faculdade e queria dar aula de redação, talvez a gente não estivesse aqui. E aí, o caminho foi se montando, a gente se esforçou muito e vamos nessa. bit.ly/gratidão Marcelo. Tudo minúsculo, sem acento. Vão lá nas publicações dele, coloquem Gratidão Marcelo, ele vai ficar louco sem entender nada, mas uma pessoa dessa merece uma surpresa como tal. Avisa pra geral que o curso encerrou, mas as aulas estão disponíveis, vão ficar até sábado, antes do Enem, então faz a maratona das nossas aulas, reposta nos teus stories, compartilha nos grupos de WhatsApp, divulga no Twitter, e a nossa missão, ela é única. Ver o Brasil na universidade. Então, muito obrigado, equipe. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, galera. Vem cá todo mundo, vamos dar um tchau aqui pra todo mundo. Olha aqui os rostos lindos das lindas que participaram. Diego também, nosso cameraman. Olha aí. Aqui, ó. Mandei Chega, um print pra Diego. mim. E, Sim, Diego, a gente tem um hashtag. A gente tem uma hashtag. É, foca no topo. É, Aí no 3... Vamos aqui. A gente vai fazer pra câmera. No 3 é foca no topo gritando, tá ligado? Pro porteiro lá embaixo escutar. 1, 2, 3! Foca no topo! Obrigado, gente! Obrigado, lindas! Vamos embora! Olha a comida, olha a comida.